Vou trazer aqui nosso primeiro participante de hoje, que vai falar aqui. É um rapaz que você já conhece bem também. Vamos deixar ele entrar, que aí depois que ele entrar, a gente se despede de você. Aí está ele, nosso querido Kleber Reis. Grande Silvano, grande Eitan. Então, agora que vocês já se encontraram, trocaram olhares, eu vou me despedir de você. Obrigado pela tua participação e a gente se vê mais tarde de novo, perfeito? Obrigado. Sucesso, Kleber. Tchau, Silvano. Obrigado. Até mais tarde. Até mais tarde. Valeu, Eitan. Obrigado, Tchau. Eitan. Bem-vindo, Kleber. Vou dar aqui o espaço para você. Eu retorno às 10h10 para fazer o próximo participante, tá ok? Eu estou aqui no background, se pedir alguma coisa, é só falar. Maravilha, Silvano. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de a gente estar juntos aqui, trazendo informação, trazendo conhecimento para essa audiência aqui do CT Segurança. E já quero agradecer ao Eitan também, né? Que abrilhantou aí essa introdução desse painel tão bacana para a gente falar de condomínios. E foi bem bacana. E ele falou, inclusive, do Passo do Gigante, galera, porque o podcast dele sai amanhã às 9 horas da manhã. Sai o CTcast com o grande Eitan Magal. A gente que tem a oportunidade de estar todas as manhãs aí no Café com Segurança e também fazer o CTcast aqui no CT Segurança. Mas, nesse momento, a gente está aqui para falar de soluções israelenses inovadoras. A Ogen, ela é expositora do CT Segurança, então a gente tem a oportunidade de estar juntos ali no dia a dia, mostrando essa solução. E aqui, nesses 20 minutinhos, a ideia é que a gente possa trazer para vocês essa provocação, trazer um pouco de conhecimento, para que o pessoal possa realmente entender o valor das soluções que a gente traz aqui para o mercado e o que a gente consegue agregar de valor para vocês, integradores, para você que está na gestão de condomínios, para você, síndico, entender o que a gente consegue agregar de valor na solução perimetral, ajudar na solução deste grande desafio que é protegermos grandes perímetros. Então, agradecendo mais uma vez, a gente começa aí a nossa apresentação. Vai ser um bate-papo, nada de apresentação em PowerPoint. Eu vou aproveitar esses minutos para que a gente possa trazer para vocês aqui, ao vivo e a cores, o que são as soluções. Mas antes, falando um pouquinho de quem é a Ogen, né? A Ogen é uma empresa brasileira, fundada pelo Ren Harel. O Ren ele foi chefe de segurança da Embaixada de Israel aqui no Brasil, também lá em Moscou. Tem uma experiência também na área militar israelense. O Eitan falou conosco, né? Sobre isso também. E o Ren, ele funda a Ogen com esse objetivo de sermos uma ponte, de trazermos tecnologias inovadoras de Israel para aplicação aqui no Brasil, pessoal. Representando com exclusividade indústrias de Israel e tropicalizando os produtos e adequando ele para as necessidades específicas do país. Então, a Ogen é uma empresa nacional que representa essas fábricas. Duas delas de produtos absolutamente sensacionais para aplicação perimetral e, por incrível que pareça, muito, com muita sinergia de aplicação nessa vertical de condomínios, que é o motivo desse nosso bate-papo. A Magos, que é uma indústria de Israel que foi fundada em 2007, com uma experiência já dos seus fundadores, o Avi, uma vasta experiência no desenvolvimento de soluções de radares militares para a defesa de Israel, e aí ela traz toda essa bagagem militar, é fundada em 2007 para que a gente possa dar continuidade na fabricação de produtos para a área militar até 2015, e a partir daí o desenvolvimento de aplicações, de soluções para aplicação civil. Olha que legal. A gente tem a condição de ter esse produto podendo ser aplicado no nosso condomínio, na nossa área perimetral, como se fosse um sensor comum, um sensor de aplicação civil, sem necessidade do certificado de registro, tal do CR, do Exército, podendo aplicar essa solução em qualquer projeto, como se fosse um sensor comum. E o que esse sensor faz, Kleber? Esse sensor simplesmente ele consegue suprir
uma demanda de desafios, né? Ele consegue superar desafios gigantes na parte de proteção perimetral de uma forma muito simplificada e que traz muito valor para toda a cadeia de negócios, para os integradores, para o cliente final. Por quê? Porque ele reduz mobilização, reduz tempo de execução, reduz manutenção. Então, é um sistema que realmente vem para revolucionar a proteção perimetral, não mais protegendo só o nosso limite, a área limite do perímetro, né? Detectar o invasor quando ele já está violando, quando ele já está entrando no nosso condomínio. E aí, pessoal, esse sensor é capaz de expandir o nosso primeiro anel de segurança. O que ele faz? Ele vai proteger não mais por metro linear, ele vai proteger por metro quadrado. A gente vai começar a diagnosticar um invasor a 100, 200, 300, 400 metros antes de ele chegar no nosso perímetro. A gente já vai estar monitorando e já vai estar acompanhando esse alvo, né, que a gente chama de alvo do radar. A gente já vai estar acompanhando esse alvo e trazendo esse acompanhamento de forma integrada com as nossas câmeras, com as speeddomes. E aí, a gente consegue fazer isso em quaisquer condições de clima. Ou seja, pode estar chovendo, pode estar com neblina, pode estar nevando, que a gente vai estar conseguindo fazer o diagnóstico. Então, esse é o primeiro item que é muito legal de quando a gente fala de um sensor com essa tecnologia israelense sendo aplicada na proteção perimetral dos condomínios. A gente consegue enxergar em condições adversas os nossos alvos. E eu consigo fazer isso para até 100 alvos simultâneos. Ou seja, não é... Enquanto eu estou enxergando um alvo, eu não estou deixando de enxergar toda a minha área. Por quê? Porque é um sensor baseado em tecnologia Doppler que consegue fazer a proteção volumétrica de todo esse ambiente, como eu falei, antecipando esse nosso diagnóstico, né, de invasão, e com isso a gente consegue tomar providências, gerar ações antes da violação acontecer. Bom, vamos mostrar o sensor, né? Eu estou com um modelo em mãos aqui, eu falei que eu não ia fazer a apresentação, mas eu estou com um modelo em mãos aqui. Esse aqui é um dos modelos da família dos sensores, que é o maior deles, é o nosso SR1000. Ele tem 32 centímetros por 24, então é um sensor pequeno. IoT é um sensor de rede, então a gente tem um conector aqui, na outra ponta um RJ45, alimenta ele ou através de um injetor, ou através de um switch PoE, ou seja, um IoT. O consumo desse sensor aqui, vamos ver quem que coloca no chat, vai? Quanto vocês acham que consome um equipamento desse, um radar desse tamanho aqui, fazendo toda a parte de processamento de borda? Vamos ver se alguém acerta aqui ou dá um chute. Mas a gente está falando, galera, de um consumo de menos de 5 watts para fazer toda a parte de proteção de uma área nesse caso desse sensor aqui, 500 mil de metros quadrados. 500... o Silvano, 45 km, mais ou menos isso, 5 watts só, protegendo 500 mil de metros quadrados, 500 mil metros quadrados de proteção com um sensorzinho IoT. Então, o que esse sensor faz? Ele está lá em cima do poste, ele vai abrir um range, vai abrir um azimuth de cobertura, nesse caso aqui com 100 graus de abertura horizontal e 30 graus de abertura vertical, e ele vai pegar toda essa área, tudo que acontecer de movimentação de alvos nessa área, o sistema vai conseguir detectar. E quando ele detecta, o que ele faz? Ele pega uma speeddome de qualquer fabricante, a gente está integrado com qualquer fabricante de câmeras IPs, através do protocolo ONVFS, ele vai comandar essa câmera como se fosse um operador no joystick. Não tem preset, a gente vai tratar o Absolute Move, a gente vai pegar essa câmera e fazer o acompanhamento desse alvo através das coordenadas de forma automatizada e vai acompanhar esse processo. E eu posso, a área é muito grande, galera, eu vou pegar um alvo, por exemplo, um humano, a 700 metros de distância, esse sensor está captando com uma precisão de 1,24 metros. Isso é um negócio, assim, incrível. E, uma vez que ele detecta, ele vai jogar a speeddome e vai acompanhar.
mas eu consigo fracionar essa área, eu consigo dividir essa área em várias zonas com níveis de severidade diferentes. Olha que legal. Quando a gente divide o nível de severidade, eu posso pegar e, trazendo para um caso prático de um condomínio horizontal, que tem lá uma área do seu muro, do seu gradil, da sua cerca, enfim, tem uma área divisada e eu estou começando a captar uma movimentação atípica a 200 metros antes de ele chegar no perímetro. E começo a acompanhar com a câmera. Se ele chegar a 150 metros, ele gera uma string, e aí a gente está integrado com os principais VMS de mercado, Savent, Digiforte, Axon Next, Genetec, Milestone, Avgilon, Exact da Tyco, todos os principais VMS do mercado já estão integrados com a nossa solução israelense da Magos, e ele gera uma string de alarme e consegue, por níveis de severidade, gerar ações. Então, o cara está a 150 metros de distância e eu simplesmente mudo o mosaico lá da minha central de monitoramento do condomínio ou da portaria e já mostro um pop-up na tela do operador. Mas se ele continuar se aproximando e chegar a 100 metros, opa, se for à noite eu já quero gerar uma string e gerar o acendimento dos refletores. E continuo monitorando, continuo seguindo o alvo. Se ele chegar a 50 metros, eu posso abrir um canal de um sonofletor, ou seja, de uma corneta, e lá da portaria ele pode dar uma voz e falar com o invasor que aquela área é uma área protegida, de forma que a gente tenha, assim, níveis diferentes de severidade sendo tratados e antecipando o diagnóstico, antecipando a nossa reação. É assim, é revolucionário. Faz 4 anos que a gente está aqui no Brasil mostrando que essa solução existe, grandes projetos no país. A gente já tem condomínios desde aqui do interior de São Paulo, Caledônia, lá em Santa Catarina, Itapema e Atiplã, vários condomínios, também aplicado para a indústria, óbvio, para hidroelétricas, campos solares. Não é o objetivo desse bate-papo das soluções para condomínios, mas só para vocês entenderem, grandes projetos no Brasil. Ano passado, um projeto de mais de 100 milhões de reais sendo colocado no mercado com esta tecnologia. Então, está consolidada, tem cases, tem já certificação da Anatel, tudo regularizado aqui no Brasil para que a gente possa entregar uma solução diferenciada com um único ponto IP no poste, podendo ser alimentado por energia solar, proteger áreas e antecipar o diagnóstico de invasão. Essa é a parte da Magos, é a parte dos radares. Eu convido vocês para verem muitos vídeos que estão lá no nosso canal, no nosso site, no canal do YouTube e no site www.ogen.com, OGUEN.com. Eu vou deixar aqui no chat o link do site da Ogen. Tem muito vídeo, tem muita coisa bacana aí para vocês acompanharem. A questão do valor médio, o Rafael pergunta, qual o valor médio desse equipamento para os integradores? Importante a gente falar da cadeia, então a gente atende o mercado através dos integradores. Galera, eu fui integrador por 26 anos da minha vida, sei o valor que é o integrador na cadeia, a gente falou isso hoje no Café com Segurança de manhã, então eu valorizo demais. Então os integradores têm uma política comercial nossa diferenciada, tem como fazer a aquisição desse equipamento para poder revender, tem como fazer aquisição para poder alugar, a gente tem como alugar para os integradores colocarem isso como serviço para os condomínios e para os clientes em geral. Então tem bastante coisa, mas entra lá no site da Ogen, a gente tem uma área específica do integrador com toda a nossa política, e aí tem várias modalidades, Rafael, que a gente pode estar aplicando com vocês integradores para levar essa solução diferenciada. Só lembrando que não é só o custo de aquisição que vale para quando você vende um projeto de alta performance, um projeto com uma solução israelense desse nível. Você tem que pegar o custo de aquisição e amortizar isso na linha do tempo. Então, quando você coloca menos manutenção, mais disponibilidade, a gente está falando de um equipamento que tem um MTBF de 50 mil horas, 5,7 anos para primeiro defeito. Então, é sensacional quando a gente traz essa visão de longo prazo e mostra para o cliente que, por exemplo, o preço do metro quadrado protegido é o mais barato do que comparado com qualquer outra solução existente no mercado. Mas eu estou falando em metro quadrado. Fica o convite aí para vocês entrarem lá no site da Ogen e poderem estar vendo um pouco desses vídeos e tendo acesso a uma parte
desse nosso material. Aqui é um pouquinho de tempo que a gente tem só para trazer essa provocação para vocês. E eu não poderia deixar de falar também da SensoGuard, a gente que traz para o Brasil a representação da SensoGuard, que são as tais das minas terrestres eletrônicas. Galera, olha que legal. A gente tem um sensorzinho desse tamanho, aqui está a palma da minha mão, desse tamanho. Isso aqui é um sensor israelense sísmico. Isso aqui vai enterrado junto com uma PU, que é essa unidadezinha aqui. Fica a 50 centímetros, invisível, antidepredação, também não sofre com questão de clima, de luz, não tem problema de inseto, de aranha, de ter que ficar limpando. Equipamento com 100 mil horas de MTBF, 11,4 anos para primeiro defeito, que consegue gerar um diagnóstico se tem um humano, uma pessoa, ou se tem um veículo passando numa área. Isso aqui pode ser ligado com qualquer painel de alarme, integrado com qualquer painel de alarme, integrado diretamente lá no I/O da nossa câmera, e é um sensor revolucionário que consegue fazer o diagnóstico de uma área de invasão de forma 100% enterrada e invisível. Sensor sísmico da SensoGuard, e aí tem vários modelos na família, tem desde esse aqui que eu mostrei para vocês, que é o SG1, tem modelos com 3 minas, tem modelo com 6 minas, que formam corredores de proteção. Tem um caso, por exemplo, que a gente tem lá em Brasília, dentro do Sexto Comar, o COP-P, protegido por 1.300 metros dessas minas, de forma enfileirada, que a gente chama do modelo Invisifence. É muita informação de produto, a gente não está aqui, né, para poder nessa live falar das especificações, quantos metros consegue captar, né, qual é o raio de cada uma delas, enfim, todas essas informações eu vou deixar para vocês poderem ter acesso lá no site da Ogen, www.ogen.com, para que a gente possa iniciar aí essa relação de entendimento da solução e a partir daí poderem orçar nos seus projetos, seja para um ponto onde a gente não tem avisada, no meio do mato, tem sistemas sem fio capazes de fazer de forma estratégica a transmissão desse sinal, quer dizer, você tem uma trilha, o cara está invadindo pela área de APP do meu condomínio e eu enterro essa unidadezinha lá e consigo monitorar a 30, 40, 50 metros antes dele chegar no meu ponto de ameaça, no meu ponto crítico e realmente invadir o condomínio. Então, isso era um pouco do que eu queria trazer para vocês de informação nesse bate-papo rápido, né? Sem apresentação, sem slide, podendo trazer essa condição e convidá-los também para os treinamentos. A gente tem aí uma sequência de treinamentos com o CT. Eu queria parabenizar o CT Segurança, porque a gente traz essas soluções lá nos expositores integradas com todos esses grandes parceiros de mercado. Então é muito legal que a gente tenha num local, né, em São Paulo, um centro de exposições que a gente tem condição de estar levando, trazendo isso. Não é mais sonho, a gente está trazendo essa tecnologia de Israel aqui para o Brasil e você tem acesso através lá do CT Segurança. Show de bola, Kleber, show de bola, como sempre. Só avisando o pessoal, quer concorrer aos prêmios que a gente vai fazer no final do evento, vai lá na página de expositores do CT Segurança e se inscreve nos expositores que você quiser ali, para a gente, que a gente vai ter uma premiação, não especificamente do expositor que você se inscrever, mas a gente tem alguns prêmios para dar aqui no final do evento. Então, vai lá nas páginas dos expositores, se inscreve para poder participar disso tudo e também ter mais informações desses expositores que estão aqui com a gente, como o Kleber. Kleber, uma pergunta importante. Esse é um evento para condomínios pequeno, grandes e médio porte. A tua solução, ela vai cair como uma luva, ela pode ser trabalhada para qualquer tipo desses condomínios? Tem algum parâmetro? Silvano, super importante sua pergunta. Normalmente, condomínios horizontais utilizam essa tecnologia porque a gente consegue antecipar o diagnóstico de invasão. Então, condomínios em áreas urbanas, com asfalto, quer dizer, dentro das cidades, né, áreas urbanas, realmente essas soluções não são aplicáveis. Tá? É importante a gente falar, isso normalmente se aplica a condomínios horizontais, onde eu tenho condição de ter uma antecipação dessa violação, ou áreas, por exemplo, de APP, aí as minas terrestres são sensacionais para criar essa barreira invisível, e pode cair galho de árvore lá no APP, não dependo da condição
da cerca, então, às vezes, né, a cerca está em condições ali mais ou menos, gera muito alarme falso. Aqui a gente tem uma solução que independe da condição mecânica da proteção, podendo ser enterrado. E só um detalhe importante, que é num condomínio tem muito, Silvano. Às vezes você tem um lago no fundo do condomínio, você tem um rio que cruza uma área dentro do condomínio, e proteger essas áreas molhadas é um desafio gigantesco, e com os radares a gente tem a condição de trazer isso de uma forma excepcional, sem depender da imagem. Então eu não dependo da imagem, por isso que eu falei, né, condição climática, condição de luz, pode ser à noite, chovendo, os sistemas conseguem performar e entregar resultado, como entregam para a área militar lá de Israel. A gente entrega aqui nos condomínios no Brasil. No Brasil. Show de bola. Show de bola.